Epicuro foi um pensador da Grécia Antiga que viveu entre os séculos 3 e 4 a.C., em um período marcado por profundas transformações políticas e culturais após as conquistas de Alexandre o Grande. Em meio a um cenário de instabilidade e incertezas, Epicuro desenvolveu uma filosofia voltada para não grandes estruturas políticas, mas para a vida individual de cada ser humano, buscando responder uma pergunta essencial: como viver bem? Para ele, a felicidade estava na busca do prazer, mas não de forma exagerada ou descontrolada, e sim na conquista da tranquilidade da mente, chamada de ataraxia, e na ausência de dor, conhecida como apônia. Ele fundou uma escola conhecida como O Jardim, onde ensinava que o medo, especialmente o medo dos deuses e da morte, era um dos maiores obstáculos para a felicidade plena na vida humana. Dentro desse pensamento surge o famoso paradoxo atribuído a Epicuro, que questiona a existência de um Deus que seja, ao mesmo tempo, onipotente, onisciente, onipresente e perfeitamente bom diante da presença do mal no mundo. O raciocínio é direto e bem provocador. Se Deus quer eliminar o mal, mas ele não pode, então ele não é poderoso. Se pode, mas não quer, então ele não é bom. Se pode e quer, por que o mal existe? E se ele não pode, nem quer, por que seria chamado de Deus? Eu sei que falando assim dessa maneira fica bem confuso, mas eu vou deixar na tela um mapa mental, que é a maneira mais fácil de você entender o raciocínio desse paradoxo. Esse argumento de Epicuro, conhecido como o problema do mal, atravessou séculos e continua sendo um dos maiores desafios para as religiões teístas, pois coloca em confronto atributos divinos com a realidade do sofrimento humano, seja ele físico, como doenças e desastres naturais, ou moral, como violência e a injustiça. Diante desse questionamento, diferentes tradições religiosas desenvolveram respostas variadas. No cristianismo, por exemplo, pensadores como Santo Agostinho defenderam que o mal não é uma criação de Deus, mas sim a ausência do bem, a ausência de Deus, comparável à escuridão, que existe apenas pela falta da luz. Já São Tomás de Aquino aprofundou essa ideia ao afirmar que Deus permite sim a existência do mal, mas para que um bem maior possa surgir, mesmo quando esse propósito nem sempre seja compreendido pelos seres humanos. Outras correntes cristãs também enfatizam o livre-arbítrio, argumentando que o mal moral decorre da liberdade humana de escolher, sendo um efeito colateral inevitável de um mundo onde o amor e a escolha verdadeira só existem com a liberdade. Em outras religiões, como algumas vertentes do pensamento oriental, o sofrimento é interpretado de maneira diferente, sendo muitas vezes associadas com as leis naturais do universo, como o karma e o azar, em que ações geram consequências ao longo do tempo, sem necessariamente depender de uma intervenção divina direta, como um Deus que está te prejudicando de maneira direta. Epicuro, por sua vez, não apenas levantou esse paradoxo, mas também deixou marcas profundas na filosofia. Seu maior feito não foi criar esse paradoxo. Seu maior feito foi propor uma visão de mundo que libertasse o ser humano do medo irracional, principalmente o medo dos deuses, que na época eram frequentemente vistos como entidades interferiam na vida humana de maneira extremamente arbitrária. Ele ensinava que os deuses, se existissem, viveriam em perfeita tranquilidade e não se envolveriam nos assuntos dos humanos, o que eliminaria o temor religioso como fonte de angústia.
Além disso, sua filosofia valorizava a amizade, a simplicidade e o equilíbrio como caminhos para a felicidade plena e verdadeira, rejeitando excessos e defendendo uma vida moderada. O epicurismo, portanto, não é uma filosofia de prazeres desenfreados, como muitas vezes é interpretado, mas sim uma doutrina que prega a busca por prazeres simples e duradouros, evitando dores futuras e cultivando a serenidade do ser humano. Refletir sobre Epicuro e o seu paradoxo, até hoje, antes de tudo, é um exercício de pensamento crítico, em um mundo ainda marcado por desigualdade, sofrimento e questionamentos existenciais. A pergunta sobre a origem do mal continua atual independente da crença religiosa de cada indivíduo. Esse debate nos convida a pensar sobre responsabilidade, liberdade e os limites do conhecimento humano. Ele também nos faz questionar até que ponto nós buscamos respostas absolutas para questões que talvez ultrapassem nossa capacidade de compreensão. E se o mais importante não seria, como sugere o próprio Epicuro, aprender a viver de maneira mais consciente e equilibrada diante das próprias incertezas. Uma conclusão imparcial sobre o tema não busca afirmar definitivamente a existência ou inexistência de Deus, até porque o paradoxo em momento nenhum se propõe a provar que Deus não existe. O paradoxo se propõe a questionar que, se existe um Deus todo-poderoso, qual que é a moralidade desse ser, se essa moralidade é compatível com a nossa e os seus limites de poder, de onipotência, onipresença e onisciência. O paradoxo de Epicuro revela de maneira clara a tensão real entre fé, razão e experiência humana na prática. As respostas religiosas oferecem caminhos de interpretação que fazem sentido dentro de seus próprios sistemas de credo, enquanto a filosofia continua abrindo espaço para o questionamento e a reflexão. Assim, mais do que fornecer uma resposta única, o legado de Epicuro permanece vivo por causa do debate, por causa do provocar dúvidas, incentivar o pensamento e desafiar o ser humano a compreender melhor tanto o mundo da qual ele está, quanto a si mesmo. Lembrando que Epicuro viveu numa época antes do nascimento de Cristo, na Grécia Antiga. Então, todas as vezes que vocês verem qualquer tipo de informação onde o paradoxo de Epicuro é aplicado como uma crítica ao cristianismo, isso é mentira. O paradoxo pode sim ser aplicado após o invento do cristianismo e de todas as tradições, tanto protestantes quanto do catolicismo, pode sim ser aplicada, sim, para fazer algum tipo de questionamento contra a fé cristã e qualquer outra religião. Porém, ela foi feita por Epicuro pensando justamente nos deuses da Grécia Antiga, nos séculos antes de Cristo, tá bom? Então, antes de tentar usar o paradoxo de Epicuro para tentar comprovar que a sua crença religiosa está acima da crença do outro, devemos pensar no que Epicuro queria quando ele fez esse paradoxo. Não era colocar uma crença acima da outra, era criar um debate e justamente contra a angústia criada por tantas religiões que acabavam caindo em cima de povos na época da Grécia Antiga. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz de maneira bem resumida o que foi o paradoxo, qual o contexto histórico, o que o Epicuro estava querendo mostrar com esse paradoxo, né? Porque a gente sabe que qualquer tipo de memória histórica pode acabar adaptando-se de contexto para contexto conforme o tempo vai passando. Então eu tentei fazer de maneira mais simples de entender,
Se você gostou, deixa o seu like para apoiar, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Aqui a gente fala de vários temas, não só filosofia, mas também história, matemática, ciência, tudo que você precisa para ficar cada vez mais esperto. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.